No vídeo de hoje, então, a gente vai trabalhar um pouquinho os tipos de graph set, né? No último vídeo a gente apresentou o que é o graph set, a metodologia, como que ela funciona, as definições, né? E demos um exemplo resolvido de exercício, que era justamente o graph set do tipo linear, tá? Mas existem outros 3 tipos de graph set e a gente vai estar vendo isso aí nesta videoaula de hoje aqui, tá? Então vamos lá. Então, o graph set ele é dividido em 3 partes, em 3 tipos, né? O primeiro é a sequência, chamada de sequência linear. Sequência linear é aquele que a gente viu na última aula e funciona da seguinte forma. Sempre vai ter um único caminho até o final. Então ele vai executar etapa por etapa, né? E só vai repetir essa etapa quando voltar aqui para cima, tá certo? Então, sequência linear é esse tipo. A gente fez esse exercício na aula anterior, né? Colocamos inclusive na programação Ladder depois, né? E funciona da seguinte forma. Inicialmente, a memória que representa a etapa inicial está ativa, única ativa, né? Daí, quando for ativada essa transição, né? Ele vai fazer com que a próxima etapa seja ativada, tá? E vai ficar aguardando aí até que a próxima transição seja atuada e vai passar para a próxima etapa. E daí a última transição faz com que volte para a etapa inicial, né? Então, vamos relembrar aí o que a gente viu nos últimos vídeos, né? Aqui esses quadrados aqui representam as etapas. Aqui estão as ações que estão sendo executadas por cada etapa. Nessa primeira etapa inicial aqui não tem nenhuma ação. E as transições que vão fazer com que eles saiam de uma etapa para ir para a próxima etapa. Além do arco, né, que é o que identifica para onde está indo as etapas, né? Para qual etapa está indo. Lembrando que quando não tem sinal nenhum, ela vai de cima para baixo. Quando ela for de baixo para cima, tem que colocar a flechinha aqui, tá? Bom, o próximo tipo de graph set é o graph set chamado de seleção de sequências, tá? O graph set de seleção de sequências significa que ele tem mais de uma sequência, não necessariamente só duas, como eu coloquei aqui. Mas eu posso seguir ou essa sequência ou essa sequência, tá? A partir de uma etapa inicial comum para os dois. Então, inicia aqui. Se eu tomei a decisão de pressionar I1 primeiro, ele vai executar todas as etapas que está passando por I1 e retornar para a etapa M0 novamente. Somente quando estiver na etapa M0 é que eu posso selecionar o I2, né, ou optar por I1 novamente, tá? Então, se chama seleção de sequência. Essa seleção de sequência tem que estar bem protegida para que quando eu esteja, por exemplo, na etapa M2 e pressionando I2, ele não comece a fazer essa etapa. Só pode executar a etapa, a sequência do I2 quando estiver em M0, tá? A gente já viu como que faz isso quando fizemos no vídeo anterior, né? Aquele esquema de proteção com um botão de Start do graph set. Então, a etapa anterior sempre vai proteger tá junto com a transição. Então, se eu só vou conseguir atuar esses dois carinhas aqui se tiver M0 ativado, né? Daí, a partir do momento que eu aperto I1, ele vai para M1, M0 fica desativado, então eu não consigo atuar nenhum dos dois, né? E fica bem protegido daí. Mas isso aí, um exemplo disso a gente vai ver só no próximo vídeo. Hoje só vamos apresentar os tipos de graph set aí, tá? Então, são sequências diferentes também, ó. Tá? Aqui eu coloquei as ações ativando Q1 e desativando Q1, e nessa outra ativando Q2 e desativando Q2, tá? Então, são sequências diferentes
e que devem ser executadas em tempos diferentes. Não podem ser atuadas junto, né? Então, seguindo lá, a etapa inicial está ativada. Ou se a opção for a transição I1, então ele vai sair da etapa M0, etapa inicial, e vai para a etapa M1, que vai setar a saída Q1, né? Depois de setada a saída Q1, ele vai ficar aguardando a próxima transição. Quando atuada a próxima transição, que nesse caso é o I3, ele vai sair da etapa M1 e vai para a etapa M2. E isso faz com que resete Q1. Na ação é resetar Q1. Como ele aguardou o Q1 ser resetado, aqui fica o Q1 negado, então essa transição automaticamente ela já vai ser verdadeira, fazendo com que volte lá para a etapa inicial novamente. Se eu optar então pela transição I2, ele não vai executar esse lado aqui, ó, tá? Vai executar só o que está nessa segunda coluna aqui, né? E daí, então, ele vai sair, ao invés de sair da etapa M0 e ir para a etapa M1, ele vai sair da etapa M0 e ir para a etapa M3, né? E vai setar a saída Q2. Vai ficar aguardando a próxima transição. Quando efetuar a transição I4, ele vai sair da etapa M3 e ir para a etapa M4, que é resetar Q2. Resetando Q2, fecha esse contato Q2, então faz com que volte para a etapa M0 lá, né? Então, quando Q2 for verdadeiro, volta para a etapa M0 e fecha aqui as duas sequências. Então, seleção de sequência, eu tenho que optar por uma sequência ou por outra sequência, tá certo? O próximo e último tipo de grafo 7 é o paralelismo, tipo de grafo 7 chamado paralelismo. Paralelismo é uma mistura das duas anteriores, porque ele tem mais de uma sequência, né? Mas as duas são executadas simultaneamente e independentemente uma da outra, sobre uma mesma transição inicial, e o sinal de ser paralelismo, essas duas barrinhas em paralelo aqui, tanto em cima como embaixo, tá? Então, o que acontece? Somente vai voltar para a etapa M0 quando essas duas condições aqui ó, forem verdadeiras, que um tiver sido desligado novamente e Q2 também desligar novamente, tá? Então, vamos lá. Começa em M0. Quando a transição 1 for verdadeira, ele vai atuar simultaneamente aqui M1 e M3. Ah, mas vamos dizer que eu atuei 3 primeiro e daí atuei M2, mas não atuei 4. O que vai acontecer? Ele vai ficar esperando, aqui não vai poder terminar, vai ficar esperando que essa etapa seja atuada, tá? Só depois que essa etapa for atuada é que vai ter o retorno para a etapa M0. Aqui então a gente demonstra quando as duas transições são atuadas, vai passar para a etapa M2 e M4, que vai fazer a atuação aí a ação de resetar Q1 e Q2, e com essas condições verdadeiras volta para a etapa M0, tá? Lembrando que esse Q1 e Q2, a melhor situação seria colocar ele aqui numa lógica E. Então, Q1 negado, né, que é o contato fechado de Q1, está em série com o contato fechado de Q2, né? Daí, somente quando essas duas condições forem verdadeiras, retorna lá para a etapa M0, tá? Então, tá lá, ó, nas duas condições. Tá? Então, ele vai fazer sempre paralelamente as duas condições aqui. Daí, só para encerrar, então, né? A gente tem outros tipos derivados aí, principalmente da seleção de sequência, né? Que é quando a gente tem alguma condição que a gente precisa fazer uma repetição. É um sistema que seria linear, mas de repente no meio do caminho eu preciso fazer uma repetição de duas etapas. Por exemplo, lá preciso que ele seja executado essas etapas duas vezes, ou várias vezes, né? Fique continuamente. Mas vai ter uma hora que eu vou ter que
fazer com que essa etapa se encerre. Então, tem aqui, cada uma tem a transição. O temporizador vai fazer com que volte para a etapa M1, ou então se eu pressionar I3, ele vai para M3 e fecha. Claro que esse exemplo que eu passei aqui não tem aplicação prática, porque está setando Q1, temporizando e voltando lá para cima. Então não tem muita lógica, mas é mais para entender que essa situação aqui ela existe, tá? Você pode, se você precisa repetir algum processo algumas vezes, poderia ser, por exemplo, um contador aqui, no lugar do temporizador, contando quantas vezes esse processo vai repetir. Depois de passar essa quantidade de vezes, ele vai para M3 e volta para a etapa inicial. Então, repetição de etapas. E também pode ser para pular a etapa. Seria bem parecido, mas vamos lá. Está na M0 e eu posso fazer a etapa M1, M2, M3 e voltar lá para cima. Ou se eu quiser, eu posso pular a etapa M1, M2 e ir direto para M3, né? Mas isso eu só vou conseguir quando eu estiver na etapa M0, né? Se eu pressionar I3, ele vai direto para M3. Se eu pressionar I1, então ele segue essa sequência aqui, voltando lá para cima, tá? Então esses são os tipos de graph set que existem e a gente pode trabalhar essa metodologia para fazer programação de CLP. Na próxima aula eu faço alguns exemplos práticos aí de programação. Então é isso por hoje.